Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva e Diana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. Depois da passagem no funeral da Rainha Elizabeth II em Londres, com discurso de campanha na embaixada, o que foi duramente repudiado, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para os Estados Unidos, onde discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Na ONU, também usou sua fala para fazer campanha eleitoral, de acordo com veículos de imprensa que acompanharam a passagem por Nova York. Alguns dos mais importantes veículos do mundo destacaram a utilização da Assembleia Geral das Nações Unidas como palanque eleitoral e contestaram as declarações do mandatário na ONU. No programa de hoje, vamos repercutir as falas de Bolsonaro em Londres e Nova York, as pesquisas de intenção de voto para presidente, faltando uma semana para as eleições, bem como o cenário eleitoral no estado de São Paulo. Ao lembrar os 45 anos da invasão no campus da PUC São Paulo, que é a Pontifícia Universidade Católica, por forças policiais da ditadura, ato realizado na quinta-feira enfatizou as ameaças atuais à democracia representadas pelo atual presidente. Por isso, no encerramento do ato foi decretada a vigília permanente, não apenas até as eleições, mas até a posse de todos os eleitos no início do ano que vem. O Revista Brasil TVT de hoje fala do ato realizado no Tuca e as consequências das multas ambientais anuladas pelo IBAMA, que podem chegar, vejam só, a mais de 16 bilhões de reais. Um despacho do presidente do órgão envolve autuações notificadas por edital e que correspondem a 60% das 66 mil multas aplicadas entre 2008 e 2019. Campanha de artistas, intelectuais e personalidades públicas em favor do voto útil vem ganhando destaques nas últimas semanas. É diante deste cenário que distintas personalidades e de vários setores da sociedade vêm se engajando para garantir que a disputa se encerre sem a necessidade do segundo turno. O programa de hoje vai discutir essa questão e o manifesto divulgado nesta semana por pedetistas históricos em apoio à candidatura de Lula. E para finalizar, nós temos o nosso Momento Cultural. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/redetvt. Nesta semana, pedetistas históricos divulgaram um manifesto em apoio à candidatura de Lula. O ex-deputado estadual do Paraná pelo PDT, Dr. Haroldo Ferreira, anunciou seu apoio ao ex-presidente Lula em carta enviada ao presidente da legenda, Carlos Lupe. Para falar com a gente sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com o Dr. Haroldo Ferreira, que é médico, ex-deputado estadual pelo PDT do Paraná e ex-dirigente nacional do PDT. Olá, Dr. Haroldo Ferreira, prazer falar com o senhor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, Cosmo. Olá, Ana Rosa. É um prazer muito grande participar desse encontro, desse programa com vocês, nesse momento tão importante da vida nacional, onde teremos proximamente as eleições presidenciais e, com certeza, nós estaremos todos focados nesse evento, porque está em jogo uma questão muito maior que partidos políticos, está em jogo a democracia brasileira. O senhor foi parlamentar pelo PDT no estado do Paraná, foi dirigente nacional do PDT. Conta para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual o que o levou a fazer essa carta em apoio à candidatura do ex-presidente Lula agora para presidente da República. Só uma correção, quando eu fui deputado estadual constituinte no Paraná, eu fui eleito pelo MDB. Posteriormente, em 2000, estou, portanto, há 22 anos no PDT. Na verdade, Cosmo e Ana Rosa, o que aconteceu foi o seguinte: nós, do PDT, desde 2018, quando tivemos a candidatura do Ciro Gomes como nosso candidato a presidente, nós construímos um processo nos próximos 4 anos, até 2022, trabalhando a candidatura do Ciro Gomes.
O Ciro é um grande quadro nacional, ele é muito competente e ele foi aprovado nas convenções, nas diversas convenções nacionais do PDT, como nosso legítimo candidato a presidente. Até aí tudo bem, houve o desenvolvimento de um trabalho anterior, o desenvolvimento do Plano Nacional de Desenvolvimento, que traz questões fundamentais sobre a economia nacional, sobre as políticas sociais, a educação, que é muito cara ao PDT e principalmente ao Leonel Brizola. Então estava tudo certo, a campanha começou de uma forma harmônica dentro do partido. Mas na sequência, o que eu percebi, muitas outras pessoas e também companheiros do PDT, percebemos que a campanha tomou um rumo que não era aquele que estava previsto. Tomou um rumo no sentido de ataques pessoais ao principal candidato de oposição ao regime bolsonarista, que neste caso é o Lula, inclusive ataques pessoais, ataques familiares. E após um debate nacional que houve, o Ciro Gomes passou a intuição nacional de que o Lula estaria fragilizado, que poderia, inclusive, até estar doente e sem condições de enfrentar o debate e um próximo governo nacional. Isso me contrariou muito, me constrangeu muito, porque essa não é uma prática do PDT. O PDT é um partido orgânico, nunca foi a prática do Leonel Brizola. E dentro desse quadro, analisando com vários setores e grupos dos quais eu participo, principalmente como médico e na luta pela reforma sanitária brasileira, na criação do SUS, eu fui deputado estadual constituinte, relator da ordem econômica e social e principalmente relator do capítulo da saúde na nossa constituinte estadual, ligada com a nossa constituinte nacional. Houve um desagrado muito grande. E nesse aspecto eu fiquei muito constrangido, inclusive uma série de críticas do Ciro Gomes ao Lula, indo e servindo como uma linha auxiliar da campanha do Bolsonaro, críticas contundentes que foram utilizadas nas redes sociais por bolsonaristas e utilizando a seguinte expressão: olha aí, o que o Ciro Gomes do PDT está dizendo. Então isso me causou um constrangimento muito grande. Conversei com uma série de pessoas, amigos, companheiros, militantes, de fora da própria sociedade, de fora da militância partidária, e resolvi escrever uma carta ao presidente Lupe relatando essa situação. Haroldo, você mesmo, o senhor mesmo já mencionou nessa fala inicial que alguns outros correligionários do PDT também tomaram essa postura, né? De se posicionar neste momento eleitoral e também diante dessa condição do PDT e da candidatura. Queria que o senhor comentasse isso, o senhor que se identifica com o trabalhismo brizolista, a maior parte desses pedetistas que também tomaram essa postura, também se identificam com essa linha. Queria que o senhor pudesse comentar essa condição dada nesse momento no PDT. Na verdade, Ana Rosa, o que aconteceu é o seguinte: os contatos que eu tive com companheiros e pessoas da sociedade civil, militantes, e não necessariamente militantes partidários, né, que me levaram a tomar essa atitude. E por uma questão de coerência, a primeira observação que eu fiz na carta foi pedir ao presidente do PDT, Carlos Lupe, que me afastasse dos cargos de direção que eu tinha no partido, como membro do Diretório Nacional e vice-presidente da Fundação Leonel Brizola, para que eu pudesse ficar como um simples filiado e pudesse agir de acordo com a minha consciência. Os outros contatos que eu tive com militantes e também pessoas do partido, nós estamos
no momento eleitoral. As principais lideranças ou são candidatas ou estão ligados a algumas candidaturas. E nenhuma dessas lideranças viriam a público fazer uma contestação nessa linha, porque tem que respeitar a questão da fidelidade partidária e ficaria exposto, inclusive, para ter a cassação da sua própria candidatura, tem a questão da distribuição dos recursos do fundo eleitoral, tem horário de televisão, horário de rádio. Então, nenhum desses outros companheiros tiveram, diria assim, a oportunidade de se manifestar nesse momento. Eu que, pessoalmente, me desincumbi das minhas funções partidárias de caráter nacional para que eu não incorresse em infidelidade partidária. E como eu sou um médico que faz política, na verdade eu não sou um político que faz medicina. Eu sou um médico que faz política, milito, porque eu acho que a política é uma forma mais rápida de conseguirmos melhorias para a nossa sociedade, melhoria da qualidade de vida da nossa população, principalmente nas questões políticas e sociais. Então eu faço política, sou militante por conta dessa questão. Mas, na verdade, eu sou independente. Eu sou um médico, vivo do meu trabalho. Inclusive, essa noite fiz plantão, 12 horas noturnas de urgência e emergência em pediatria. Tá? Então, eu tenho liberdade e não estou preso a cargos ou posições nenhuma que façam com que a minha consciência não possa vir à tona. Doutor Haroldo Ferreira, o senhor citou agora, né, a sua experiência como médico pediatra, uma função tão importante nos dias de hoje. Eu queria ouvi-lo sobre essa questão, né, como que o senhor encara essa reação, essas últimas declarações do Ciro Gomes, vêm recheadas de muita violência, de muita amargura, muita gente comentando isso, e num momento tão delicado que o país vem vivendo, com muito ódio, falta de respeito às diferenças. Eu queria ouvir sobre essa questão. Pois é, Cosmo. Acho que a gente tem que ser claro, né? E às vezes ser até um pouco duro, né? Sem perder la ternura jamais, né? Mas eu acredito o seguinte, que a campanha do Ciro Gomes, agregado ao marqueteiro João Santana, definiu uma estratégia, né, que eu considero uma estratégia errática e com uma tática suicida. Né? O que o Ciro Gomes e o João Santana pretendiam? Né? Pesquisas iniciais diziam que haveriam 30%, 35% de eleitores nem. Eleitores que nem seriam Bolsonaro e que nem seriam Lula, porque teriam restrições aos dois. E na tentativa de conquistar esses eleitores, que na verdade, no momento que foi aprofundando o processo eleitoral, esses eleitores não existiam, então daí a estratégia foi de tentar desconstruir a imagem do Lula para arrecadar votos que eventualmente estivessem presos ao Lula. E aí vai uma preocupação muito grande minha, porque as denúncias e as críticas do Ciro Gomes foram muito contundentes contra o Lula, foram muito contundentes. E ao caminhar da eleição e as críticas, o que se verificou foi o seguinte, que a estratégia não estava correta, que a tática realmente era suicida, e aí ficou difícil de voltar atrás. Eu, sinceramente, ainda espero que possa haver, até o final dessa campanha de primeiro turno, uma grande movimentação de votos do PDT, principalmente do PDT brisolista, que sempre teve muita grandeza, inclusive com relação ao próprio Lula, desde 1989, quando ele disse para os companheiros, vamos engolir o sapo barbudo. Quer dizer, uma grande atitude de generosidade e de grandeza do Brizola em função do Brasil. Eu espero que
pelo menos, se o Ciro não puder e não tomar essa atitude, porque eu percebo também que o Ciro tem um ego muito grande, às vezes esse ego não cabe nem mesmo dentro de si, tá? Talvez não vá tomar nenhuma atitude de grandeza. Acho que passou o momento de tomar essa atitude de grandeza. Mas entendo que os companheiros pedetistas, principalmente os de linhas mais históricas, principalmente aqueles que foram formados com a liderança do Leonel Brizola, de um Darcy Ribeiro, que possam refletir bastante nessa eleição e possam abreviar a possibilidade de um segundo turno e resolvermos essa eleição nesse primeiro turno. Olha que isso não é uma questão só nacional, porque a democracia corre risco, porque já tivemos várias ameaças de golpe aqui no Brasil e mais um período de segundo turno, com mais de 20 dias de campanha, nós correremos outros riscos. E eu gostaria de citar, até vocês falaram aí no noticiário de vocês, né? Essa carta, né, latino-americana, tendo à frente o Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, Rafael Correa, ex-presidente do Equador, e mais várias dezenas de lideranças da América Latina, artistas, economistas, arquitetos e tantas outras lideranças que trabalham pela questão dos direitos humanos, fizeram uma carta aberta, como vocês citaram aí, apelando ao Ciro que ele tomasse consciência e responsabilidade do seu ato, uma vez que ele não tem possibilidade de ir para o segundo turno, que pudesse ter um ato de grandeza e, na verdade, já apoiasse o Lula para nós definirmos essa eleição no primeiro turno. Esse é o meu grande objetivo e por isso que eu tomei a iniciativa de fazer essa carta. Agora, se o Ciro não tiver essa grandeza, eu acredito que o eleitor brizolista, o eleitor de tradição do PDT, possa fazer isso de acordo com a sua consciência, porque o voto é livre, é da vontade de cada eleitor e o voto também é secreto. Então eu conclamo nesse momento aqui para que todos tenham consciência e pensem na realidade e no risco que a democracia brasileira e as instituições democráticas brasileiras, o risco que passam de ruptura nesse momento. Perfeito. Conversamos com o doutor Haroldo Ferreira, médico, ex-deputado estadual no estado do Paraná e ex-dirigente nacional do PDT. Doutor Haroldo, perfeito, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco nessa revista Brasil TVT. Muito obrigado, Ana Rosa, Cosmo, um grande prazer. Abraço, doutor, até a próxima. Ok, até. Ao lembrar os 45 anos da invasão do campus da PUC São Paulo, que é a Pontifícia Universidade Católica, por forças policiais da ditadura, ato realizado na quinta-feira enfatizou as ameaças atuais à democracia representadas pelo atual presidente. Por isso, no encerramento do ato, foi decretada vigília permanente, não apenas até as eleições, mas até a posse de todos os eleitos e eleitas no início do ano que vem. Para falar com a gente sobre o ato no Tuca e sua importância, nós conversamos agora com José Arbex, que é professor de jornalismo da PUC São Paulo. Olá, professor José Arbex, tudo bem? Prazer falar com o senhor, seja bem-vindo. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite, muita honra. Professor, este ato na quinta-feira no Tuca, no Teatro da PUC, um ato muito importante e simbólico e que teve a participação de vários setores da sociedade. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente, né, esse momento tão delicado que o país vem vivendo, né, de violência, de ataques à democracia, com esse comparativo de 45 anos atrás da invasão do teatro, nesse momento tão simbólico, que vem tudo se confluindo agora nesse atual momento. Fala para a gente, professor, deste ato e sua importância. A gente, lá na PUC, nós todos os anos praticamente, a gente lembra o que houve no 22 de setembro de 77. Foi quando então o coronel Erasmo Dias cercou a rua Monte Alegre, onde fica a PUC, com blindados, e entrou com seus soldados, mais de 1000 soldados armados com bombas,
cacetetes, espancando todo mundo, gritando, uma postura extremamente autoritária. E a gente mantém viva essa memória porque é aquela coisa, né? Lembrar e resistir. Só que esse ano tem um aspecto mais grave ainda, né? Que hoje não se trata mais de uma memória apenas. Aquelas forças que invadiram a PUC em 77, na nossa opinião, são as mesmas forças que hoje querem fazer com que o Brasil seja uma imensa PUC, por assim dizer. No sentido de que eles querem fazer com o Brasil aquilo que eles fizeram com a PUC em 77. Tratar a nação brasileira de uma forma autoritária, de uma forma ditatorial, com ameaças, com agressões, com assassinatos, com prisões, e isso é inaceitável. Então, a gente fez esse ato não apenas para rememorar o que aconteceu há 45 anos, mas também para dizer que nós não vamos aceitar esse tipo de postura, nós não vamos aceitar golpe, nós não vamos aceitar fraude das eleições, e nós, junto com a sociedade trabalhadora, a sociedade de explorados, de oprimidos, de marginalizados, nós não vamos aceitar esse tipo de postura por parte de ninguém. Então, nós vamos manter, a PUC se declarou em estado de vigília permanente até a posse dos eleitos, e aqui vai um alerta, né? Porque mesmo que o Lula ganhe, o que parece que vai acontecer, é o que a gente espera e o que a gente torce para acontecer, né? Nada garante que a posse seja automática. Ou seja, a sociedade brasileira tem que se manter numa postura de vigilância, de alerta, e nós fizemos aí uma declaração endereçada a todas as entidades, a todos os movimentos sociais, entidades sindicais, organizações de sociedade civil e etc., para manter o alerta, vamos ficar espertos, vamos fazer uma rede entre nós, uma espécie de rede da legalidade, como o Brizola fez no passado, para garantir que a sociedade vai estar atenta e pronta para se mobilizar ao menor sinal de ameaça. Eu acho que essa foi a importância simbólica que esse ato teve. Lá estavam presentes o MST, o companheiro João Pedro Stedley, o Grupo Prerrogativas, o Grupo Washington Office, enfim, tinha uma parcela significativa da sociedade civil presente, e nós achamos que isso é extremamente importante. Inclusive, é muito bom que foi formado um pool democrático de blogs e redes progressistas, porque o fluxo de informação vai ser uma coisa cada vez mais vital nos próximos dias e semanas. Doutor, essa ação da PUC corrobora com ações de várias outras universidades que tomaram a mesma postura pelo Estado democrático de direito no último período. Um dos mais representativos foi o da USP, que retomou também algo parecido com o que a PUC fez, né? De retomar algo que se vivenciou no período da ditadura civil-militar aqui no Brasil. Como que o senhor avalia esse momento do mundo acadêmico se colocando nessa condição de resistência política, não só o mundo acadêmico, como o senhor bem colocou, movimentos sociais, movimento de juristas, porque o ato também foi colaboração do Prerrogativas, né, Grupo Prerrogativas. Queria ouvir o senhor sobre essa mobilização e a atuação do mundo acadêmico nisso tudo. Olha, começar com a PUC em particular primeiro, puxar a sardinha para a minha frigideira. A PUC tem um lugar simbólico extremamente importante, principalmente por causa do Tuca, né? Que é o teatro da PUC, onde foi realizado o ato, e que foi alvo da ditadura muitas vezes. Inclusive, não por acaso, no ano passado, nesse mesmo Tuca, nós fizemos o julgamento simbólico do governo Bolsonaro, que foi condenado por prática de genocídio. No caso, o Tribunal Simbólico ele foi presidido pela juíza Kenarique Bujakian, é uma outra grande companheira nossa, e que também ontem estava presente no ato. Quer dizer, em termos de espaço simbólico, a PUC ela reafirma e mantém a sua tradição como uma espécie de local de resistência à ditadura e aos governos autoritários.
No sentido mais geral, eu acho que é muito fácil comprovar que um dos setores mais atingidos pelo governo Bolsonaro foi o setor universitário. Quer dizer, foi a área da ciência, do conhecimento, da pesquisa, enfim, tudo aquilo que exige um ambiente democrático, um ambiente de discussão, um ambiente de interlocução ampla, aberta, transparente. Tudo isso foi vilmente atacado por esse governo. E, claro, todos os outros segmentos do ensino também. Então, a universidade hoje, ela assume a defesa da democracia, quer dizer, um amplo setor universitário, eu diria a imensa maioria do setor universitário, assume a defesa da democracia como a defesa de sua própria sobrevivência. Quer dizer, o que está claro é que mais 4 anos do governo Bolsonaro, Deus, Deus nos livre dessa, não quero nem pensar nisso. Mas seria impossível. Mais 4 anos desse tipo de governo é o fim. É o fim do espaço universitário brasileiro, do espaço de interlocução, é o fim do ensino público, é o fim do fim, é a barbárie. Então, para nós na academia, lutar pela democracia e por um governo que mude completamente a perspectiva que foi dada pelo governo Bolsonaro é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência da própria universidade e sobrevivência do país. E, claro, nada mais natural, então, que todas as forças progressistas se unam nesse processo, porque nós sentimos que, claro, apesar de haver divergências internas, nem todo mundo gosta do candidato X, do candidato Y, do candidato Z, atualmente não é disso que se trata. Na verdade, nós não vamos ter uma eleição em 2 de outubro. Na verdade, que nós vamos ter uma espécie de plebiscito. Um plebiscito que vai dividir o país entre 2 grandes correntes. Uma corrente que espero, bastante minoritária, que é a corrente que aposta na barbárie, no autoritarismo, no fundamentalismo religioso e etc. E uma outra corrente que aposta no progresso, na ciência, na interlocução democrática, na transparência, na justiça social, na distribuição de renda e etc. Quer dizer, eu acho que nós vamos ter uma espécie de plebiscito. A terceira via é uma invenção, uma piada, que não... A terceira via... Não existe terceira via, é um negócio... Os números dizem isso, quer dizer, nós vamos ter um plebiscito. E eu acho que nada mais natural do que as forças progressistas se juntarem agora, independente de eventuais divergências internas. Isso aí é secundário, diante do que está colocado hoje. Quer dizer, até mesmo... Oi. Desculpe interrompê-lo, nosso tempo já está se esgotando, mas eu quero lhe fazer uma pergunta, porque além do comprometimento de quem esteve presente no ato dessas forças, dos vários setores da sociedade civil brasileira, também se colocar permanente na vigília das eleições do Estado Democrático de Direito, também foi lido um CAAT, um manifesto internacional, um documento pelo professor James Green. Eu queria que você falasse também dessa importância de ter esse apoio internacional quanto à vigilância da nossa democracia e do Estado Democrático de Direito. Fundamental, muito importante você ter lembrado disso. É um manifesto assinado pelo Noam Chomsky, pelo Roger Waters e por uma série de outras personalidades internacionais, porque elas entendem corretamente que aquilo que está acontecendo no Brasil não é um fenômeno brasileiro, por assim dizer. É um fenômeno mundial de grande importância, muito grave, que mostra um avanço da extrema-direita na Itália, mostra o avanço da extrema-direita nos Estados Unidos, o avanço da extrema-direita na Polônia, na Hungria, na Ucrânia, onde a extrema-direita agora está articulada com organizações nazistas armadas. Quer dizer, nós estamos lidando com um fenômeno mundial. E o Brasil tem um lugar no mundo, um lugar não apenas simbólico, mas também um lugar econômico, um lugar político, um lugar cultural no Concerto das Nações, que é um lugar extremamente importante. Quer dizer, aquilo que acontece no Brasil vai ter repercussões internacionais. Então é muito importante que a extrema-direita seja derrotada hoje no Brasil, porque uma vitória da extrema-direita no Brasil hoje seria catastrófico para os destinos de toda a América Latina e, eu diria, inclusive para os destinos do mundo, pela importância que o Brasil tem. Então eu acho que esse manifesto aí, ele coloca de relevo esse aspecto que nós, às vezes, tendemos a esquecer, mas que, na verdade, nós não estamos lidando com um fenômeno especificamente nacional. É um fenômeno nacional, mas é também, sobretudo, um sinal dos tempos. Quer dizer, a extrema-direita ela avança no mundo, recupera o nazismo, recupera símbolos nazistas,
eleva a um tom extremo o fundamentalismo religioso e o racismo, e hoje o Brasil está colocado numa posição de ser um escudo contra isso. Quer dizer, nós temos que nos colocar à altura e saber identificar qual é a nossa importância histórica hoje. Exatamente. Conversamos com o professor José Arbex, que é professor de jornalismo na PUC São Paulo. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco hoje. Eu que agradeço, uma honra. Muito obrigado. Abraço, professor. Abraço. Grande. Esta semana, 2 pesquisas de intenção de voto para presidente sinalizaram uma possível vitória já no primeiro turno do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Nos 2 levantamentos, IPEC divulgado na segunda e Datafolha divulgado na quinta, Lula cresceu e Bolsonaro ficou estagnado. Para falar sobre as pesquisas, faltando uma semana para as eleições, nós conversamos agora com o Kennedy Alencar, que é jornalista e colunista do portal UOL. Olá, Kennedy, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, Cosmo, tudo bem? Um prazer falar com você também, estar aqui de volta. Olá, Ana, prazer é meu estar com vocês. Maravilha. Kennedy, faltando uma semana para as eleições para presidente da República, momento histórico, momento delicado que o país vem vivendo nos últimos 4 anos, com intolerância, de ódio, de raiva. Por outro lado, essa eleição para presidente da República vem se mostrando um outro patamar por conta de muitas pessoas dizem que aí a questão é do que nós queremos daqui para frente, né? As pesquisas de intenção de voto, essas últimas, IPEC e Datafolha, sinalizam uma possível vitória do ex-presidente Lula já no primeiro turno. Outras pesquisas de outros institutos também sinalizam aí um crescimento da candidatura Lula. Eu queria te ouvir sobre essa questão, Kennedy. O Cosmo, o Datafolha e o IPEC são pesquisas muito confiáveis e os números são muito consistentes no sentido de mostrar que a eleição do Bolsonaro tende a 0, a possibilidade dele se reeleger, porque a rejeição dele continua alta, a avaliação de governo baixa, ele tem um teto baixo, quando você compara a intenção de voto no primeiro turno e a perspectiva de intenção de voto no segundo turno, e o ex-presidente Lula, ao contrário, tem uma rejeição menor e tem se mantido com um teto alto, tem segurado o terreno próximo do patamar de 50% dos votos válidos. A gente sabe que para vencer a eleição em primeiro turno é preciso ter 50% dos votos mais um, né? Dos votos válidos, que excluem os votos brancos e nulos. Portanto, as pesquisas apontam uma vitória no primeiro turno do Lula como provável, né? Há uma chance de isso acontecer. É provável que aconteça? Sim, porque está se criando, a meu ver, uma onda, né? Que pode ser suficiente para atrair eleitores do Ciro, da Simone Tebet, e dar ao Lula, na margem, né? Numa eleição mais apertada, a vitória no primeiro turno. Agora, se isso não acontecer, se a gente for para um segundo turno, a chance do Bolsonaro se reeleger tende a 0. As pesquisas mostram, porque tem pelo menos, desde o 7 de setembro, quando o Bolsonaro sequestrou o bicentenário da independência, ameaçou novamente dar um golpe, fez o pior discurso possível, típico do bolsonarismo, né? Chulo, vulgar, regressivo, ele não consegue oscilar positivamente nas pesquisas. Ele vinha conseguindo isso antes e estava tentando levar a eleição para o segundo turno, que é o que ele quer fazer. Estrategicamente para ele é importante, né? Porque ele teria aí mais 4 semanas. Para o país não é interessante. Para o país seria melhor um desfecho no primeiro turno, porque a teoria conspiratória dele, a mentira dele sobre as urnas eletrônicas, seria mais difícil de ser contestada, porque ele teria que contestar a eleição de 27 governadores, né, dos 26 estados e do Distrito Federal, a eleição de 1/3 do Senado, a eleição de 513 deputados federais, a eleição de todos os deputados estaduais, inclusive de aliados dele, do partido dele, que pretende, por exemplo, está tentando o PL ser a maior bancada na Câmara dos Deputados. Portanto, o desfecho no primeiro turno seria de interesse do país e há uma probabilidade disso acontecer. Kennedy, trazendo alguns recortes do eleitorado aqui para a gente analisar, entre a população que tem até 2 salários mínimos, Lula quase bate 60% da intenção de votos, no recorte entre mulheres também 50 e poucos %, aí um eleitorado que é o principal eleitorado atingido pelas políticas
véspera de eleição feita pelo governo Bolsonaro, referente ao Auxílio Brasil, referente a as políticas eleitoreiras que ele fez nesse último período. A gente pode analisar nesse sentido que essas ações foram por água abaixo, foi um tiro que não deu certo do governo Bolsonaro e que essa população não tem se levado por essas ações imediatistas? O estelionato eleitoral do Bolsonaro fracassou. Ele tentou comprar votos porque é como ele enxerga a pobreza e os miseráveis. Ele acha que ele pode comprar a consciência dos mais pobres. E as pesquisas mostram que não. E as pessoas entenderam que o auxílio de R$600 tem data para acabar. Ele criou um auxílio com data para acabar em 31 de dezembro. Né? É muito eleitoreiro, é muito gritante a tentativa de manipular o eleitorado. E aí os mais pobres e as mulheres devem decidir essa eleição a favor do Lula. Né? Se dependesse das mulheres, o Lula estava eleito no primeiro turno, se dependesse dos mais pobres, também. É o que eu acho que vai acontecer. Acho que a tendência é a gente ter um desfecho no primeiro turno. Está se criando um movimento nesse sentido e fracassou a tentativa do Bolsonaro de cometer um estelionato eleitoral, porque é o que ele está tentando fazer. Né? O auxílio de 600, baixou o preço da gasolina na marra, prejudicando a arrecadação de estados, o que diminui a arrecadação para as receitas para a saúde e para a educação, porque o ICMS é um imposto fundamental para os estados, para a receita dos estados. Se você arrecada menos, você tem menos dinheiro para usar na educação e na saúde, o que penaliza também os mais pobres. Né? Os mais pobres são os que sentem na pele mais fortemente os horrores do governo Bolsonaro. Né? Um governo regressivo na economia, nos direitos sociais, nos direitos humanos, na política, no meio ambiente, na educação, na saúde. Não há uma ação positiva do governo Bolsonaro. É um desastre. É o pior presidente da nossa história. E é a pior pessoa que já ocupou a presidência da República ao lado dos ditadores, dos generais presidentes de 1964. Agora, Kennedy, o que chama atenção também, nesses levantamentos de intenção de votos mais recentes, IPEC e Datafolha, estou buscando exatamente, citando IPEC e Datafolha, porque são institutos, como você bem falou, mais confiáveis, estão há mais tempo no mercado, tem se confirmado isso ao longo dos últimos anos, das últimas eleições, este alto número, essa alta rejeição do atual presidente que tenta a reeleição. Nós estamos há uma semana da eleição presidencial, que é muito importante, e chegar numa eleição com um número tão alto de rejeição assim, geralmente não deixa margens e é o que leva muita gente a acreditar que é impossível se ganhar uma eleição com números tão altos de rejeição. É isso mesmo, não é? Tem como mudar e reverter essa situação? Só um milagre, só um fato extraordinário reverteria essa situação a uma semana das eleições, porque essa rejeição que o Bolsonaro tem, ela é proibitiva para se reeleger. Né? Mais de 50% da população o rejeita, né? Mais de 50% do eleitorado rejeitam o Bolsonaro. Portanto, é um índice proibitivo. Se a gente pegar os presidentes que foram candidatos à reeleição, o Fernando Henrique em 98 ganhou no primeiro turno, o Lula em 2006 ganhou no segundo turno, a Dilma em 2014 ganhou no segundo turno. Se você pegasse a posição desses candidatos nessa altura da eleição, ou seja, a uma semana do primeiro turno, eles estavam numa posição de vantagem em relação ao segundo colocado. Portanto, o Bolsonaro está muito atrás do Lula. E isso torna proibitiva a reeleição dele. A questão é saber se o desfecho da eleição vai acontecer no primeiro ou no segundo turno. Eu repito, eu acho que tem uma chance bastante razoável de terminar na primeira fase, na primeira rodada, no primeiro turno. Inclusive, Bolsonaro tenta agora deslegitimar essas pesquisas, né? Questionando, trazendo uma dúvida, uma tentativa que ele vem fazendo também, colocando uma questão assim das urnas, que ele já tentou questionar também. Então, na verdade, ele tenta questionar a instituição da eleição, né? E isso tem feito quase efeito nenhum na população, é isso mesmo? Ana, o Bolsonaro ele copia uma estratégia do Trump. O Bolsonaro, ao tentar questionar a urna eletrônica, as pesquisas, os levantamentos todos, ele está reconhecendo a impossibilidade de vitória dele. Foi o que o Trump fez em 2020 nos Estados Unidos. E, infelizmente, uma parcela da população acredita
no que o presidente diz. A maioria não acredita, mais de 50% não acreditam no que o presidente fala, no que o Bolsonaro diz, não confiam na palavra dele, né? Mas tem um setor aí que eu acho que o Bolsonaro tem hoje 1/3 dos votos, né? É muita coisa para um ruim, para um extremista de direita. É até assustador que 1/3 do país ainda se dispõe a votar num candidato qualificado. Ele está fazendo isso porque ele sabe que ele vai perder, depois cria uma dúvida na base social dele, porque nós temos que reconhecer que ele conseguiu construir uma base social radicalizada e que tende a acreditar. Eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos, depois das eleições, eu fiz uma viagem para o Arizona e tinham certeza de que tinha havido fraude na votação pelo correio, que é uma mentira. Lá, o voto pelo correio é um voto muito confiável. E as urnas eletrônicas no Brasil, elas começaram em 1996, elas têm um histórico de confiabilidade, né? E o Brasil tem um sistema de votação mais moderno do mundo. A gente sabe na noite do dia da eleição quem ganhou e quem perdeu a eleição. Portanto, o que o Bolsonaro está fazendo já é um reconhecimento da derrota e parte da estratégia dele para tentar criar um tumulto, para tentar jogar no tapetão, porque na democracia, dentro do jogo, ele sabe que ele está perdido. Para finalizar, nosso tempo está chegando ao final, está acabando já, mas eu queria te ouvir sobre um outro aspecto, um outro recorte, que alguns especialistas, analistas, cientistas sociais vêm falando para essas eleições, a preocupação com a abstenção. É um fator a se preocupar, não é? Eu queria te ouvir também sobre essa questão. O Cosme, eu não entendi. A preocupação com a Abstenções. recessão. As abstenções, desculpa, que teve uma falha aqui. Não, olha só, vou de novo citar o exemplo americano. Lá nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, é facultativo. Em 2020, o Biden pediu muito que os eleitores negros e as mulheres e os jovens fossem votar, porque ele tinha um índice de votação maior, uma intenção de voto maior. O Lula e o PT já estão fazendo um discurso importante, estimulando o comparecimento das mulheres e dos mais pobres no dia da eleição. Porque há estudos, a maioria dos estudos, Cosme e Ana, diz que a abstenção é maior entre os mais pobres. Mas há uma corrente que, analisando os dados das últimas eleições, apontou que é maior no Sudeste, maior entre as mulheres e maior na classe média alta. Portanto, o apelo do Lula para que as mulheres compareçam à votação e não se abstenham, para reduzir a taxa de abstenção, é muito importante nessa reta final. Um maior comparecimento dos mais pobres e das mulheres aumenta a chance de o Lula vencer no primeiro turno e contribui para um placar maior se isso acontecer. Portanto, é fundamental, sim, que diminuir a abstenção e que haja um comparecimento às urnas. O Lula está fazendo esse discurso, ele deu uma entrevista na semana passada para o Ratinho, falando disso, pedindo para as pessoas comparecerem, dizendo que é responsabilidade delas o país que elas querem construir. Eu acho um discurso muito correto do Lula e acho um discurso importante nesse momento, porque como o Bolsonaro ele tenta criar uma atmosfera de violência, de tumulto, há um discurso de ódio, isso pode assustar algumas pessoas, e elas devem ter o direito de expressar o seu voto com total liberdade, com total segurança. Por isso que é fundamental que a Justiça Eleitoral, as polícias militares, os governadores de estado, os secretários de segurança pública garantam, né, um ambiente tranquilo e pacífico de votação. Eu sou dos que defendem que a Justiça Eleitoral deveria proibir a abertura de clubes de tiro no dia da eleição, porque a pessoa, para ir para o clube do tiro, ela trafega com a arma, né? Ela sai da casa armada. E isso pode servir de desculpa, de justificativa para eleitores bolsonaristas andarem armados no dia da eleição. Já há uma restrição de não se portar arma, a não ser que seja por um motivo profissional, alguém envolvido na votação, a 100 metros das sessões eleitorais. Mas eu acho que deveria ser uma medida mais incisiva da Justiça Eleitoral e simplesmente proibir o funcionamento desses clubes de tiro. O que o Bolsonaro fez ao relaxar os controles para posse e porte de armas é algo criminoso. O Supremo colocou agora
restrições antes tarde do que nunca, já tem um estrago feito aí. O Exército, as Forças Armadas, em vez de se preocuparem com urna eletrônica e pressionar a justiça eleitoral, né, de endossarem essa tese golpista e conspiratória do Bolsonaro, deveriam fazer o controle de armas dos clubes de tiro e dos caçadores, dos portadores de arma, e não fazem esse controle. Por isso a gente precisa segurar um ambiente tranquilo, porque isso contribui para um maior comparecimento, para uma menor abstenção. É fundamental isso no próximo domingo. Exatamente, a gente segue acompanhando nessa reta final os desdobramentos aí da véspera eleitoral e conversamos com Kennedy Alencar, jornalista e colunista do portal UOL. Kennedy, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Luana, eu agradeço muito, um grande abraço para você, para o Cosmo, para quem está nos assistindo, sempre uma honra estar com vocês aqui. Até uma próxima. Abraço. E a gente vai para um breve intervalo e volta já já. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Quais as consequências das multas ambientais anuladas pelo IBAMA, que podem chegar, vejam só, a mais de 16 bilhões de reais? Despacho do presidente do órgão envolve autuações notificadas por edital, o que corresponde a 60% das 66 mil multas aplicadas entre 2008 e 2019. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Marina Silva, professora ambientalista e ex-ministra do Meio Ambiente. Olá, ministra Marina Silva, prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda, tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Ainda que seja um momento difícil, que a gente vê o tempo todo acontecendo essa falta de postura republicana por parte do governo em várias políticas públicas, mas no caso da política socioambiental, vai ao extremo. O Bolsonaro foi às Nações Unidas fazer um discurso mentiroso, dizer que a Amazônia estava sendo protegida, ao mesmo tempo eles estavam perdoando algo em torno de 16 bilhões de reais em multas de criminosos que invadem a floresta, destroem a floresta, praticam crimes ambientais contra a natureza, os povos indígenas e os nossos recursos hídricos sendo inteiramente contaminados pelo garimpo. Ele foi à ONU dizer que tem política para as mulheres quando cortou em mais de 90% os recursos para políticas de proteção às mulheres para o combate à violência. Então, nós estamos vivendo uma situação mesmo muito difícil, aumento do desmatamento, aumento das queimadas, aumento da violência e desestruturação das políticas públicas. Ministro, justamente sobre essa questão, né? Eu trouxe esse assunto das multas na ordem de quase 16 bilhões de reais para fazer uma pergunta para a senhora. Isso é um reflexo dessa atual política ambiental do atual governo brasileiro? Porque de uns anos para cá, nunca o meio ambiente foi tão atacado, nunca os povos originários foram tanto atacados como vem sendo atualmente. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Isso é um reflexo dessa atual política do governo sobre a questão ambiental, ministra? Com certeza, são as consequências de um governo que decidiu ter como política para o meio ambiente não ter nenhuma política, que decidiu desestruturar tudo aquilo que ele encontrou, que foi construído ao longo de décadas. O sistema ambiental brasileiro foi criado ao longo de décadas, a legislação também. Alguns governos fizeram mais, outros fizeram menos, mas é a primeira vez que nós temos um governo que só destrói aquilo que ele encontrou. E o resultado é o enfraquecimento do IBAMA, o resultado é o enfraquecimento do INPE, do Instituto de Pesquisas Espaciais, que ele até exonerou o professor Ricardo Galvão, porque ele queria que o INPE escondesse os dados do desmatamento. E agora ele exonera as pessoas que fazem o dever, como fez o delegado Saraiva, que foi exonerado da condição de superintendente da Polícia Federal do Estado do Amazonas, porque fez uma operação e apreensão de madeira ilegal. E essa é a prática do Bolsonaro, né? Ele faz aquilo que é o jogo dos criminosos. Ele muda a lei, tenta mudar a lei para deixar a lei de acordo com o crime. Ele enfraquece as políticas para que os criminosos não tenham que ser criados.
tira os técnicos e coloca militares que não conhecem a agenda ambiental para inviabilizar as ações de fiscalização, de comando e controle, ele esvazia os órgãos de gestão ambiental para que as unidades de conservação sejam invadidas pela grilagem. Bolsonaro, ele realmente é um demolidor do futuro. Ele não tem política pública, nem para a saúde, nem para a educação, ciências, direitos humanos e muito menos para combater as desigualdades sociais. Ministra, aproveitando que a senhora mencionou o INPE e toda a questão envolvendo o Galvão, como ele foi retirado dessa instituição, queria trazer um dado alarmante, né? Mais de 6 mil focos de incêndio foram detectados nesse último mês, nos 20 dias de setembro. Imagina, menos de um mês completo, nesses últimos 20 dias, no estado do Amazonas. Isso é um recorde. Em um período de 24 anos, isso nunca tinha ocorrido em tamanha escala. Queria te perguntar agora exatamente sobre essa escalada do crime nessa região norte, que a senhora conhece muito bem, nascida nessa região norte, no estado do Acre. É uma legitimação do crime nessa região contra a natureza, contra os povos originários, estimulada pelo governo Bolsonaro, que leva a acontecer um número alarmante de mais de 6 mil focos de queimada nesse último mês? É uma combinação, desestruturação dos órgãos de fiscalização, monitoramento e gestão, o incentivo que o governo faz com o seu discurso antiambiental, a sinalização de vai regularizar essas áreas que foram invadidas de forma criminosa, isso cria um incentivo a mais ocupação. O estado do Amazonas é considerado um dos estados com menor impacto de desmatamento. É um dos tendo a maior corrida para grilagem e exploração ilegal de madeira. E isso em função do fato de o governo sinalizar de que vai mudar a legislação para fazer com que essas áreas ocupadas ilegalmente, elas sejam regularizadas e que os criminosos acabem recebendo um título definitivo de propriedade. Aliás, essa prática de regularizar áreas griladas, elas sempre vem acompanhada de um discurso de que se regularizar, então daqui para frente não vai mais ter problema. Isso já aconteceu em vários períodos da história, 2009, no governo Temer, aconteceu de novo, agora no governo Bolsonaro ele quer fazer de novo. E uma coisa muito injusta que acontece, os povos indígenas, eles para poder ter suas terras demarcadas na proposta, eles estão com o pedido de demarcação até a Constituição de 88. Para os que estão aqui há milhares de anos, só vai demarcar quem entrou com os processos até a Constituição de 88. Para os criminosos que invadem, eles poderão ter essas terras regularizadas até 2014. Veja o tamanho da injustiça. Para os indígenas é um peso. Para os criminosos, o Bolsonaro coloca uma outra medida. Ele é 2 pesos e 2 medidas. E a medida favorável é sempre para os que descumprem a lei. É aquilo que o delegado Ponte chama de corrupção normativa. O Bolsonaro, ele faz a corrupção normativa. Ele muda a lei para que a lei fique de acordo com o crime, de combater o crime, para que o criminoso fique de acordo com a lei. Nota que isso, por si só, já faz com que as pessoas se sintam empoderadas para agredir os ambientalistas, para assassinar, como fizeram com o Dom e com o Bruno, para fazer os crimes bárbaros que eles fazem contra a população indígena nas regiões de maior tensionamento. Mas os dias do Bolsonaro, com a graça de Deus, o povo brasileiro e a vontade de manter e ampliar nossa democracia, está chegando ao fim. O tempo dele no poder, pelo legítimo ato democrático do povo brasileiro, haverá de findar. Eu estou trabalhando muito para que a gente possa recuperar as políticas ambientais que já deram certo no passado. Em 2003, quando eu fui ministra do Meio Ambiente, a convite do ex-presidente Lula, que, enfim, está aí à frente das pesquisas e, se Deus quiser, haverá de ganhar, nós fizemos políticas ambientais com o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento,
que reduziram o desmatamento por quase uma década. Depois, a partir de 2012, voltou a ter aumento, com o governo Temer aumento maior, e com o governo Bolsonaro agora está tudo fora de controle. E o que nós queremos, inclusive no documento que eu apresentei, o presidente Lula publicamente se comprometeu com ele, e que está tendo uma grande repercussão, o gesto dele, tanto no plano nacional como no plano internacional, não é? No documento está ali colocado que a política ambiental brasileira vai ser transversal. E o presidente Lula disse, vai ser transversal, inclusive como alta prioridade do mais alto cargo do governo, que seria, no caso, ele. Essas diretrizes, antes de política ambiental transversal, fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, controle e participação social e desenvolvimento sustentável, eram as diretrizes quais eu trabalhei de 2003 a 2008. Agora, nesse reencontro político e programático que tivemos, o presidente Lula assumiu que essas serão as diretrizes, não mais só do Ministério, mas de todo o governo, porque é isso que precisa acontecer para que o nosso país seja, ao mesmo tempo, uma potência ambiental, uma potência agrícola, uma potência hídrica e florestal. Nós podemos ser um país próspero, nós podemos ser um país socialmente justo, nós temos que ser e haveremos de ser um país politicamente democrático, mas também ambientalmente sustentável. É possível transitar um novo prosperidade, e é isso que me dá esperança. É um movimento de reconciliação do Brasil com a natureza, do Brasil com os povos indígenas, um momento de reparação também, das injustiças com os indígenas, das injustiças com o povo preto, das injustiças aqueles que vivem em situação de pobreza extrema. É lamentável, o Brasil voltou para ser um país que está no mapa da fome. É lamentável que nós tenhamos virado um pária ambiental depois de termos ficado durante tanto tempo sendo o país que deu a maior contribuição para a redução de perda de biodiversidade e para a redução de emissão de CO2. Ministra, nosso tempo já está chegando ao final, mas eu tenho que lhe fazer uma pergunta que eu considero muito importante. Assassinatos de indigenistas e defensores da Amazônia, queimadas, desmatamentos e, por fim, aí, assassinatos de indígenas. Ministra, qual o desafio do próximo governante com a agenda ambiental para que, de fato, tudo isso acabe? É fundamental que o governante esteja comprometido com essa questão que o presidente Lula falou, de que a política ambiental será transversal. Porque quando a política ambiental é apenas setorial, é o Ministério do Meio Ambiente correndo atrás do prejuízo dos outros setores do governo. Como uma política transversal, ela terá que estar espelhada no Ministério de Transporte, de Energia, de Relações Exteriores, em todos os setores. Isso é um passo muito importante. E um outro passo fundamental é dar consequência a essa diretriz, é recuperar o orçamento do IBAMA, do ICMBio, do Ministério, os militares que não entendem de meio ambiente e colocar os técnicos do pessoas que são capazes, né, de fazer a pública da questão ambiental no Brasil. E, obviamente, que atuar algumas direções. Para que a gente possa desmatamento, a gente vai ter com a agenda de combate às atividades ilegais, mas também com ordenamento territorial e fundiário, que é fazer, inclusive, a destinação das áreas que têm floresta virgem, são 57 milhões de hectares, para unidade de conservação, terras indígenas, uso sustentável, não é, de áreas com manejo florestal, inclusive. E, ao mesmo tempo, ao tirar as coisas ilegais, colocar as coisas que podem ser feitas para gerar emprego, para gerar renda. Eu digo que na Amazônia nós temos espaço para o agronegócio de base sustentável, para a agricultura familiar, para o extrativismo, para o turismo e para a bioeconomia, que é uma das propostas igualmente relevantes com as quais nós haveremos de trabalhar para que a gente crie um novo ciclo de prosperidade no Brasil e na Amazônia.
Muito obrigada. Conversamos com Marina Silva, que é professora ambientalista e ex-ministra do Meio Ambiente. Muito obrigada, ministra, pela sua participação conosco aqui hoje. Bom, nós tivemos um problema aí no final da fala da ex-ministra Marina Silva, falando especificamente do que estava acontecendo, da política ambiental e dos desafios do próximo presidente em relação à agenda ambiental. Campanhas de artistas, intelectuais e personalidades públicas em favor do voto útil vêm ganhando destaques nas últimas semanas. E diante deste cenário que distintas personalidades e de vários setores da sociedade vêm se engajando para garantir que a disputa se encerre sem a necessidade de um segundo turno. Para falar com a gente sobre essas questões, nós conversamos agora com Luiz Carlos Bresser Pereira, que é professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, economista e também ex-ministro de Estado. Boa noite, ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Tudo bem com o senhor? Prazer falar. Seja muito bem-vindo aqui ao Revista Brasil TVT. Muito obrigado. Estou bem. Muito obrigado, Cosmo e Ana Rosa. Ilha. Estou aqui para conversar. Maravilha. Professor Bresser Pereira, o senhor tem uma longa estadia aqui no Brasil, uma experiência, foi ministro de Estado, é professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, economista. Professor, eu queria que o senhor fizesse para a gente uma análise geral deste atual cenário vivido pelo Brasil, eleições muito importantes, pouco mais uma semana para as eleições presidenciais. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente uma análise aí do que deve ser feito, o que nós devemos esperar, faltando pouco mais de uma semana aí para as eleições presidenciais aqui no Brasil. Eleições essas que muitos dizem muito importante, professor. Então, o Brasil está atravessando um momento de grande crise. Quer dizer, nós vivemos desde 2014, nós vivemos uma crise que se agravou muitíssimo quando, em 2016, a presidente Dilma foi vítima, e o Brasil inteiro fomos vítimas, né, de um impeachment, que foi um golpe de Estado. Então, e nós vivemos, então, esses anos, últimos anos, com um nível de desenvolvimento, de crescimento econômico negativo. Nós estamos ainda abaixo da renda que nós tínhamos per capita, que nós tínhamos em 2014, e estamos, além disso, com uma situação política gravíssima, porque, de repente, assumiu a presidência da República um homem absolutamente sem condição nenhuma de ser presidente de coisa alguma. Um fascista, louco, não sei se louco, né? É melhor pensar que ele é um fascista mesmo, né? De uma violência acima de qualquer medida. Eu estava ouvindo agora essa maravilhosa entrevista que a Marina Silva deu para vocês, né? E ela fala com muita autoridade sobre o que está acontecendo no meio ambiente. E também, quer dizer, na Amazônia, especialmente, e não só em relação ao meio ambiente, mas também aos povos indígenas. E isso acontece também para os povos quilombolas, né? De forma que a violência contra os direitos humanos que nós estamos assistindo é uma coisa inusitada, né? O Brasil tem tido uma grande dificuldade para crescer desde 1980. E a única fase que cresceu um pouco melhor foi no governo Lula, né? Que isso se deveu, de um lado, né, a uma política muito correta que o Lula teve em relação ao salário mínimo, e havia espaço para aumentar o salário mínimo, então esse salário foi aumentado substancialmente, foi uma medida de distribuição de renda e foi uma medida que criou demanda para as empresas e, portanto, para que houvesse investimentos. E a outra coisa que também foi importante no governo Lula foi o fato de que ele deu uma grande importância para o investimento público. E o investimento público, que estava muito baixo, voltou a crescer. Entretanto, quer dizer,
nesses últimos anos, o investimento público caiu fortemente, né? E todo o grande desenvolvimento que estava, toda a grande reação que estava esboçada durante o governo Lula foi embora. É preciso dizer que o Lula não conseguiu resolver um problema fundamental, que é o problema da inserção do Brasil no plano econômico internacional. O Lula teve um grande ministro das Relações Exteriores, o melhor ministro que eu conheci nessa área, o Celso Amorim, mas isso é na área política. Na área econômica, o que nós fizemos foi nos mantermos submetidos às reformas neoliberais. Quer dizer, e então ficamos mantidos a ter uma taxa de câmbio muito alta e uma taxa de juros, uma taxa de câmbio muito apreciada e uma taxa de juros muito alta. E isso foi, quer dizer, essa é uma causa fundamental da quase estagnação da economia brasileira e que, então, precisa agora ser realmente enfrentada. Então, quando eu estou seguro de que o Lula vai ganhar essa eleição. E estou seguro também de que, apesar das tentativas de golpe que o Bolsonaro já fez e que vai fazer ainda, né, ele não terá êxito nisso. Né, e o Lula, então, tomará posse no dia 1º de janeiro como presidente da República. Ótimo. Né, isso é o que nós podemos querer. Mas, quer dizer, não tenhamos dúvida. Quer dizer, não vai ser fácil ao Lula governar o Brasil. Quer dizer, é preciso que, então, que haja algumas medidas fundamentais para que o Brasil possa, então, se desenvolver. Aproveitando que o senhor mencionou uma questão internacional, as relações internacionais, queria trazer aqui para o senhor analisar 2 momentos dessa última semana. Um deles, a participação do Bolsonaro no velório da Rainha Elizabeth II e também a participação dele na ONU e também a carta dos intelectuais latino-americanos, militantes latino-americanos, direcionada a Ciro Gomes. Queria que o senhor pudesse falar sobre esse momento, sobre o que isso representa para esse processo democrático brasileiro e como as ações internacionais estão olhando para esse processo de eleições agora, como a gente já bem falou, uma das mais importantes do nosso momento democrático aqui no Brasil. Então, em primeiro lugar, o problema do Bolsonaro no exterior. Ele repetiu o que fez também aqui no dia 7 de setembro. Ele tentou, no dia 7 de setembro, ele tentou se aproveitar do Dia da Independência Nacional, dos 200 anos de independência nacional, para fazer propaganda política. Agora foi para Londres, né, para os funerais da rainha e fez a mesma coisa. Né? Uma coisa absolutamente inaceitável. Quer dizer, e em menor grau, mas também fez isso nas Nações Unidas. Quer dizer, eu acho que... Mas o que está claro para mim é que essas ações deles não têm dado certo, felizmente. Pelo contrário, a população cada vez percebe mais, né, o mal que está associado ao Bolsonaro. Né? Então, por esse lado, estamos bem. Em relação ao Ciro Gomes, eu vejo o caso do Ciro Gomes com grande pena, porque é um homem muito qualificado. Ele poderia ser um bom presidente. Mas o fato concreto é que ele não tem condições de ser eleito. E já devia ter percebido isso antes. E já deveria ter entendido que nós vivemos um momento em que é preciso que todos cerrem fileiras em torno do Lula, né? Porque nós precisamos garantir, preferivelmente no primeiro turno, que acho que vamos conseguir, né, eleger Lula nesse momento. Né?
o Lula vai precisar, para governar, de um apoio na sociedade muito forte. Quer dizer, e esse apoio vai se manifestar agora no dia 2 de outubro. Quer dizer, e quanto mais forte for esse apoio aqui, mais ele terá condições de tomar as medidas de política econômica, de política social, de política ambiental, que são fundamentais para o Brasil. Reflete exatamente esta onda das últimas 2 semanas de intelectuais, artistas, personalidades da sociedade civil e políticos chamando o voto útil, ou como uns dizem, voto necessário. Você acredita nisso mesmo? Eu acho que sim. Quer dizer, é claro que o voto útil, né, que intelectuais, que políticos estão apelando para. É uma coisa lógica. Né? Eu digo o seguinte a respeito desse assunto. Os políticos, quando são candidatos, eles perdem a noção das suas chances. Eles sempre acham que vão ganhar. Mas isso tem conta, tem limites. Né? Quando você chega na última semana, como nós estamos chegando na última semana, aí nessa hora, né, o próprio candidato devia repensar e mudar a sua posição e adotar o voto útil. Quer dizer, o que está acontecendo é que os apoiadores do Ciro o estão abandonando. Não é? Em vez disso, era muito mais lógico da parte dele agora que ele fosse com seus eleitores para apoiar o Lula. Isso seria uma coisa importante para o Brasil. Né? Vamos ver. Eu tenho esperança de que o Ciro e a Simone Tebet também, porque é o mesmo caso. Né? Me dizem, não, mas os votos da Simone Tebet estão divididos 50-50, né? Entre o Bolsonaro e o Lula. Não sei, não acredito nisso. Né? Acho que, mesmo com os votos da Simone Tebet, estão mais para o lado do Lula do que do Bolsonaro. E estava mais do que na hora também dela, né, deixar de bobagem e participar e fazer uma coisa importante para o Brasil, que é eleger, é acabar com essa ameaça de fascismo, né, inaceitável que o Brasil está vivendo. Tá certo, então conversamos com Bresser Pereira, que é professor emérito da FGV, economista e ex-ministro do Estado brasileiro. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Foi um grande prazer. Né? Eu espero que então que nós tenhamos um belo governo, né? E que possamos então ajudá-lo a fazer um bom governo, Lula, com o nosso apoio, né, e com nossas ideias, né, com nossa esperança, porque nesse momento também a esperança é muito importante. Muito obrigado. Abraço, professor. Abraço. E a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Depois da passagem no funeral da Rainha Elizabeth II em Londres, com discurso de campanha na embaixada e o que foi duramente repudiado, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para os Estados Unidos, onde discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Na ONU, também usou sua fala para fazer campanha eleitoral de acordo com veículos de imprensa que acompanharam sua passagem por Nova York. Alguns dos mais importantes veículos do mundo destacaram a utilização na Assembleia Geral das Nações Unidas como palanque eleitoral e contestaram as declarações do mandatário na ONU. Para falar sobre essa questão e essa viagem do presidente Jair Bolsonaro a Londres no funeral da Rainha Elizabeth II e seu pronunciamento na Organização das Nações Unidas, em Nova York, nós conversamos agora com o Jamil Chad, que é jornalista radicado em Genebra, na Suíça, e colunista do portal UOL. Olá, Jamil, prazer falar contigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu caro, muito obrigado pelo convite, saudações aqui de Genebra. Maravilha. Jamil, eu queria te ouvir, que você pudesse trazer para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, esse tour
do presidente Bolsonaro, primeiro no funeral da Rainha Elizabeth II em Londres, depois em Nova York. Muito contestado, tanto na Europa como nos Estados Unidos. É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos só colocar numa perspectiva o que é que foram essas viagens. Bolsonaro, ao longo de vários anos, tentou ser recebido pelas grandes potências europeias, pelas democracias europeias. Meu caro, ele não foi aceito em absolutamente nenhum lugar entre as grandes democracias. Na França, na Alemanha, no próprio Reino Unido, na Itália, sempre com alguma desculpa para conseguir ser recebido. Então, por exemplo, na Itália, ele acabou sendo recebido pelo presidente da Itália, mas só quando foi o G20. E aí o presidente da Itália era obrigado a receber todos os membros do G20. Agora, visita de Estado não houve nenhuma para um grande país europeu. Nenhuma. Você pode falar, não, mas e a Rússia? Não. E a Hungria? Não, eu estou falando da Europa Ocidental, das grandes potências que são, por sua vez, os maiores parceiros comerciais do Brasil, pelo menos na Europa. As portas da Europa ficaram fechadas para Jair Bolsonaro. E quando há, portanto, o funeral, é a chance que ele tem justamente de aparecer com esses líderes, no mesmo lugar que esses líderes. E essa viagem, portanto, em primeiro lugar, tinha essa função de mostrar que ele não era um pária. Mas a gente sabe muito bem que não foi exatamente assim. Em primeiro lugar, por conta dessa situação. Em segundo lugar, e aí também bastante séria essa situação, você tem, portanto, o uso da viagem, uma viagem que o protocolo exigia muita, eu diria, muito silêncio, inclusive. Você não viu nenhum outro chefe de Estado fazendo declarações, discursos, dando entrevistas, em absoluto. Era um momento de luto. Luto. Um país estava justamente enterrando a sua rainha. E, portanto, existia um protocolo de que ninguém ali faria política, ninguém ali faria negociações, salvo o presidente Jair Bolsonaro, que usou a embaixada do Brasil como palanque político. Então, isso pegou muito mal aí no Brasil, mas muito mal entre os europeus. Essa foi a primeira etapa da viagem. Segunda, em Nova York, mais uma vez, na tribuna da ONU, usando a tribuna da ONU, mais uma vez, para fazer política doméstica, para fazer campanha eleitoral. Isso deixou o pessoal na ONU, principalmente os diplomatas estrangeiros, meu caro, extremamente indignado. Por quê? Vamos tentar também colocar aqui numa perspectiva. Essa foi a primeira Assembleia Geral da ONU completamente presencial. Finalmente, depois de 2 anos, quase 3 anos de pandemia, nós tivemos uma Assembleia Geral com todos os líderes num mesmo local. E aí o Brasil, como o primeiro a discursar, a grande expectativa é que o Brasil falasse dos temas globais. E aí sobe Jair Bolsonaro e fala de temas absolutamente locais para o seu próprio público, usando a tribuna para fazer política doméstica. Isso caiu muito mal. No fundo, meu caro, só para completar, tanto a passagem por Londres como por Nova York, elas foram uma espécie de epígrafe da política externa brasileira, que foi sequestrada pelo bolsonarismo. Jamil, retornando a esse processo da ONU, o discurso do Brasil que abre, né, a conferência, e você bem já colocou que ele tratou de assuntos domésticos e praticamente particulares do seu gueto, né? Na verdade, ele também fez diversas declarações mentirosas, que foi o que mais repercutiu na imprensa internacional, mostrando aí, de fato, a posição dele e como ele se posiciona internacionalmente. A partir disso, o que tem estimulado as pessoas a acompanhar esse processo eleitoral aqui no Brasil? As pessoas, a imprensa internacional, os próprios estadistas europeus, como você já bem disse, das Américas como um todo, qual tem sido a expectativa e os olhos voltados para o Brasil nesse momento? É muito importante essa pergunta, porque, em primeiro lugar, sim, as mentiras que o Jair Bolsonaro contou na tribuna da ONU deixaram muita gente com sobrancelha de pé. Isso porque, claro, imagine só, diante da OMS, falar que o Brasil fez tudo o possível para lidar com a pandemia, com a OMS chamando, e isso eu presenciei, um dos altos dirigentes da OMS,
um deles era uma conversa em off, então eu não posso falar o nome, mas vocês podem imaginar um altíssimo dirigente da OMS chamando o presidente Jair Bolsonaro na minha frente de louco pelo seu comportamento na pandemia. Depois, toda a irritação da OMS ao descobrir que o próprio presidente brasileiro estava fazendo campanha contra a vacina. Então, depois de tudo isso, ver um Jair Bolsonaro subir no palco e dizer tudo aquilo que ele disse sobre a pandemia, claro, foi alvo de muita ironia e muita irritação por parte da ONU e da OMS. Na questão ambiental, a mesma coisa. Todos sabem, não há como enganar. Os dados são, inclusive, dados oficiais, mostrando que o desmatamento ganha uma proporção inédita nesses últimos anos. E ele falando, obviamente, algo contrário. Então, e a questão da corrupção, né, que erradicamos, ou ele diz algo assim, no sentido que acabou a corrupção. Para vocês terem uma ideia, até os diplomatas brasileiros gargalharam dessa hora. Então, não são só os diplomatas estrangeiros que ficaram, obviamente, chocados. Então, é um discurso mentiroso. Agora, por que é tão importante a eleição no Brasil? Pelo menos por 2 motivos. O primeiro deles é porque o Brasil é muito importante para a extrema-direita mundial. A eleição no Brasil, uma eventual derrota no Brasil, é uma derrota da extrema-direita mundial que perde, talvez, um dos seus principais pilares. Essa é a verdade. Portanto, a extrema-direita perder no Brasil significa, sim, um abalo ao movimento internacional. Por isso, a eleição é importante para esse movimento ultraconservador. E é importante num segundo aspecto. Se houver uma ruptura democrática no Brasil, não vai ser uma ruptura democrática num país pequeno e irrelevante em algum canto do mundo. É um país que, obviamente, teria uma repercussão muito grande, mas muito grande mesmo, em toda a América Latina. Eu já ouvi de vários estrangeiros uma mesma frase. Lembrem-se que, nos anos 60, foi o golpe, em 1964, no Brasil, que abriu a fase de golpes na América Latina. Então, ter isso foi dito por estrangeiros, hein? Não estou me referindo a um historiador brasileiro, nada disso. São os estrangeiros que sabem do papel que o Brasil tem justamente nessa situação. Então, ter um golpe hoje no Brasil teria um impacto, eu diria, inclusive regional. Eu queria voltar sobre a passagem por Londres, porque algo que chamou muita atenção foi de um cidadão britânico, ao passar pelas ruas de Londres, vendo bolsonaristas em frente à embaixada brasileira em Londres, gritando, enfim, ouvindo aquelas coisas todas que a gente está acostumado aqui no Brasil, em outro país, em um momento delicado, em um momento de luto, no dia em que a Rainha Elizabeth II seria sepultada. E este cidadão britânico foi pedir respeito e foi enxotado, foi desrespeitado no próprio país. Teve que ouvir, inclusive, asneiras de pessoas mandando ele voltar para sair da Inglaterra e ir para a Venezuela. Como assim? Como é que a imprensa europeia repercutiu tudo isso, Jamil? Sobre aquilo que a gente já vinha falando da vergonha que o Brasil passava enquanto política internacional. Foi mais uma de tantas que a gente já presenciou e ouviu? Meu caro, eu vou te dizer, tá tão baixo a situação, a credibilidade do país, que quando vem um assunto como esse, só confirma eu diria até esse repúdio que existe hoje em relação ao Brasil. E é triste, muito, vocês não têm ideia como isso é triste, porque, de fato, todos nós pagamos por isso. Quando a gente fala que a imagem do Brasil está destruída no exterior, não é para um brasileiro andar na Champs-Élysées em Paris de cabeça erguida, batendo no peito, orgulhoso de ser brasileiro. Não é por isso que importa. Não é por isso. É porque ao você destruir a sua imagem, destruir a sua credibilidade, um dos impactos, talvez o principal impacto, é que você não é mais atrativo, você não tem mais uma capacidade de influenciar primeiro nas regras internacionais, na política internacional. Mas, em segundo lugar, empresas, as multinacionais, fluxos de investimento, vão pensar 2 vezes em colocar dinheiro no Brasil. Né? Que país é esse? Exatamente até que ponto podemos confiar? Será que o Estado de Direito existe lá mesmo? Será que eu posso confiar no governo? Tudo isso é colocado em questão. E aí
o mundo hoje vive uma concorrência muito grande entre mercados que querem receber esse investimento. Aí você pensa, bom, se essa imagem foi destruída, ou pelo menos está sendo afetada, o que vai acontecer é que justamente você tem investimentos que vão repensar o seu destino. Quando isso acontece, sabe quem é afetado? É o trabalhador brasileiro, que obviamente está ali esperando novas oportunidades de negócio, novos postos de trabalho, um novo salário, etc. Se você não tem essa inserção internacional, quem é afetado não é quem tem dinheiro para ir para Miami, para Nova York ou aqui para Genebra. É justamente os primeiros afetados são aqueles que não pensam, nem sonham em poder ter um passaporte para viajar para o exterior. Então, é tão dramática a história que essa destruição da imagem internacional do Brasil, ela afeta, acima de tudo, os mais vulneráveis, que hoje não tem nem como imaginar comprar uma passagem aérea para Miami ou para qualquer lugar do mundo. E, Jamil, olhando essa última semana de tentativas e ações de Bolsonaro, eu consigo avaliar ali um certo desespero por parte dele, da campanha dele, para tentar utilizar dessas agendas que seriam oficiais, que seriam agendas importantes de relação do Brasil com outras nações, que é algo, não dá para um país viver isolado, né? A gente precisa ter relações internacionais e boas relações internacionais, mas eu vejo ali um determinado desespero da campanha de Bolsonaro de tudo virar tentativa de reverter uma péssima imagem que o Bolsonaro tem aqui e tem para fora também. Você consegue perceber isso também? Exatamente, porque de fato o que o que o governo brasileiro vai ter de fazer, qualquer governo brasileiro em 2023, ao recuperar ou tentar recuperar a credibilidade, é mostrar que tem uma política pública para aqueles assuntos que preocupam o mundo. Pandemia, sim, mas acima de tudo, a questão do meio ambiente, a questão dos direitos humanos, defesa dos indígenas, todos esses temas. Como o governo brasileiro não tem o que apresentar, tudo vira, vamos dizer assim, spot de promoção, né? Vira live de cercadinho, porque não tem o que ser dito. Por que o presidente Bolsonaro não tem encontros com líderes internacionais? Porque tem muito pouco a ser dito, obviamente, em vários aspectos. Então, é muito complicado você querer fazer a sua política externa apenas com lives, Facebook, redes sociais, etc. Não é assim que é feito. E aí, claro, o que acontece é um esvaziamento da política externa. Hoje o Brasil, e isso é muito importante a gente entender, que hoje o Brasil ficou pequeno no mundo. Não é pelo tamanho territorial, é pela importância. Hoje o Brasil não é protagonista em nenhum assunto internacional. Nenhum assunto internacional. Naqueles que a gente tinha algum tipo de influência, algum tipo de impacto, nós optamos, ou de uma maneira muito amadora, deixamos espaço para que outros assumissem. Então, o que aconteceu nessas últimas duas viagens, e esse desespero que eu acho que você colocou muito bem, eles são resultados de 3 anos e meio de destruição. Eles não são, vamos dizer assim, esse é o espelho. No fundo, essas duas viagens, elas sintetizam um colapso da política externa brasileira nos últimos anos. Jamil, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero te perguntar, te questionar a respeito, você está aí radicado em Genebra, nós estamos a uma semana das eleições aqui no Brasil, essas eleições consideradas muito importantes. Jamil, eu queria saber de você que está aí na Europa, como é que as eleições brasileiras estão repercutindo aí na Europa, você que tem conhecimentos fora da Europa também, o que a nossa eleição está repercutindo aí fora, qual a expectativa aí na Europa da eleição aqui no Brasil? Existe muita expectativa no mundo inteiro. Hoje mesmo, por exemplo, o Papa Francisco recebeu um bispo e, inclusive, uma carta da Comissão Armes que falava justamente da eleição. Nos últimos dias, a Embaixada Americana esteve com o presidente Lula. Os europeus estão absolutamente monitorando tudo e também os asiáticos, os chineses, etc. Por quê? Porque, obviamente, é um país que tem um impacto grande. Agora, existe uma espécie de costura internacional sendo feita, pelo menos entre as democracias, para se reconhecer
quase que imediatamente o resultado das urnas que forem anunciados. Para quê? Para não criar uma brecha para que Bolsonaro, ou os militares, ou quem é que for, use algum tipo de dúvida para anunciar que não reconhece a eleição, não reconhece o resultado, etc, etc. Então, algo muito parecido com o que foi feito com o Joe Biden. Assim que o primeiro resultado de Joe Biden apareceu, choveu mensagens de apoio a Joe Biden de países do mundo inteiro. Por quê? Porque os governos queriam mostrar para o governo, e aí principalmente para Donald Trump, dizendo: não adianta, nós não estamos mais reconhecendo o senhor como presidente dos Estados Unidos. Isso, claro, enfraqueceu aquela tentativa de Trump de dizer que a eleição tinha sido roubada, etc, etc. No caso brasileiro, algo muito parecido vai ser feito. Vocês vão ver. Assim que o resultado sair, vários líderes internacionais vão se manifestar quase que imediatamente para reconhecer a vitória de um ou de outro. Não é o candidato que importa, é reconhecer a legitimidade da urna. É isso que vai ser feito. Tá certo, então, conversamos com o Jamil Chad, que é jornalista radicado em Genebra, na Suíça, e colunista do Portal UOL. Jamil, muito obrigada mais uma vez pela sua participação conosco aqui hoje. Um grande privilégio, meu. Bom dia, bom fim de semana para vocês. Abraço, Abraço. Jamil. Como está o cenário político e social em São Paulo, o maior estado da federação? Para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com o Alckmin, que é ex-presidenta do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Olá, dona Lu Alckmin, é um prazer falar com a senhora e recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, Ana Rosa. É uma alegria poder participar, conversar com vocês. Senhora, por um bom tempo, a senhora presidiu o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Queria que a senhora trouxesse para a gente como é que hoje a senhora vê essa questão social tão importante no nosso estado, o estado mais importante da federação e também cheio de contradições. Eu presidi o Fundo Social por 14 anos, né, quando o Geraldo foi governador de São Paulo. Fiz vários projetos de qualificação profissional, a padaria artesanal, a escola de moda, a escola de beleza e a escola da construção civil. E o que eu vejo agora é as pessoas com fome, né? Nas ruas, antes nós víamos, às vezes, dependentes químicos, homens, mulheres, mas atualmente nós vemos famílias inteiras na rua, né? Então, é lógico que passada essa crise do Covid e mais esse abandono das pessoas. Então, eu tenho essa preocupação muito grande. Em primeiro lugar, que as pessoas precisam se alimentar, pelo menos 3 vezes ao dia, precisam de emprego, de saúde, educação, moradia. Então, é uma preocupação que eu sei que o presidente Lula, junto com o Alckmin, também tem. A senhora tem andado pelo estado de São Paulo e, inclusive, junto com a Anistela e com a Lúcia França, recebeu uma carta das mulheres evangélicas pelo apoio à candidatura de Lula e Alckmin à presidência e também aqui no estado de São Paulo a candidatura de Fernando Haddad com Lúcia França. Queria que a senhora falasse sobre essa carta, da importância dessa carta e como tem sido a receptividade das mulheres no estado de São Paulo para essa caminhada que vocês têm, essa andança que as senhoras têm feito aí pelo estado de São Paulo. Olha, tem sido maravilhoso, tenho visitado várias entidades que desenvolvem trabalhos sociais, tenho conversado muito com a Ana Estela, com a Lúcia também, passado o que eu tenho ouvido, né, para que nós juntas possamos ajudar essas entidades a elas atenderem a população. E aquele nosso encontro com as pastoras evangélicas, foi assim, maravilhoso,
foi emocionante, ouvi depoimentos lindos, né? São mulheres, né? Eu acho que as mulheres vão decidir essa eleição e elas deixaram essa carta e nós estamos levando aos nossos maridos e aos candidatos, né, para que a gente possa cumprir esse pedido que é tão sério e tão voltado para as mulheres e para as famílias, preocupadas com a população. Dona Lu, a senhora mesmo falou, como presidiu por 14 anos o Fundo Social de Solidariedade no Estado de São Paulo, e a senhora trouxe um recorte aqui do Estado de quantas famílias a gente presencia e vê diariamente nas ruas, passando fome, e o quão essa falta de dignidade, de humanidade com o ser humano e com as famílias tem afetado. Eu queria saber da senhora, como é que a senhora tem falado com essas pessoas, né, trazer um pouco mais de humanidade, de entender que isso pode ser passageiro, que a falta de política pública é reflexo de tudo isso, não só para as pessoas que estão com famílias inteiras nas ruas passando fome, como o trabalho digno, e em especial das mulheres, porque a gente sabe que, na maioria das vezes, as mulheres, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, que são as grandes chefes de famílias que estão à frente dentro de casa. É isso mesmo, dona Lu? Sim, muitas delas são arrimos de família, né? E eu tenho me encontrado nas entidades sociais aqui em São Paulo e mesmo no interior. Tenho, atualmente, já faz 4 anos que eu estou afastada do Fundo Social e nesses 4 anos eu pude perceber que as coisas pararam um pouco, né? Então, elas têm falado para mim, querem que volte esses projetos, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz que eu estou há 4 anos fora e muitas vêm me contar que transformou a vida delas, que elas estão trabalhando em padarias, outras estão fazendo pãozinho na casa delas, outras entidades, elas estão sobrevivendo da venda dos pães através dos kits que receberam da padaria artesanal. Então, enfim, eu acho que o caminho é esse, né? Nós levarmos a qualificação profissional. E, em vez de dar o peixe, é ensinar a pescar. E eu tenho conversado muito com a Anestela, falei que mesmo, se Deus quiser, nós ganharmos as eleições, eu estarei ajudando a Anestela, não só a Anestela, mas quero levar esses projetos para todo o Brasil através das esposas de governadores, né? E fazer da mesma forma, porque quando eu estava aqui, eu me reunia com as presidentes de fundos municipais, as primeiras damas, né? E assim conseguimos levar para todo o estado de São Paulo os projetos sociais, mas graças a elas, e aqui na capital, graças às presidentes de entidades sociais, eu jamais conseguiria fazer alguma coisa sozinha, né? Ninguém faz nada sozinho, mas em conjunto e com o mesmo objetivo, que é dar dignidade às pessoas, né? Através da qualificação profissional. Transformar tudo isso, né, dona Lu, em uma grande rede, né, uma rede de solidariedade e humanidade para transformar a vida dessas pessoas, né? Com certeza. É a união, né? A união de todas e que a gente consegue chegar à população que precisa tanto da nossa ajuda, né? E não é difícil, quando a gente faz uma coisa transparente, a gente consegue também parceria da sociedade, porque o governo sozinho não consegue fazer. E eu trabalhei muito com a sociedade civil, então a maior parte dos projetos foram doações da sociedade civil. Mas eu torno a dizer que políticas públicas são fundamentais para transformar o nosso país e dar dignidade à população. Dona Lu, agora eu gostaria de falar com a senhora sobre educação. Senhora que é formada professora da área da educação, o estado de São Paulo, as crianças e adolescentes registraram uma piora no setor de matemática e português, que são a base da educação infantil. Então, esse é um grande desafio, principalmente nessa fase da pandemia. A gente sabe muito bem esse processo que a gente passou aí da dificuldade das crianças de estarem nas aulas e também do ensino remoto. Esse é um grande desafio para o próximo governo do estado lidar
com essa defasagem de educação. Como que a senhora vê que esse próximo governo teria que lidar com essa temática da educação básica, que é uma responsabilidade do governo do estado, né? Olha, tem uma coisa que me deixa muito tranquila, é que o Fernando Haddad é um professor, a Lúcia França é uma professora e diretora e dona de escola, né? E a Ana Estela é professora, né? Então, nós estamos com um time maravilhoso que com certeza vai se empenhar nisso, porque o que é um país? O país, a coisa mais importante é a educação, porque com a educação as pessoas sabem que a importância de se alimentar, como se cuidar, é a coisa mais básica de um país é a educação. Então, eu acho que estamos no caminho certo, com Fernando Haddad, com Lúcia França e junto com a Ana Estela. Acho que vai ser assim um pulo, vai ser muito importante para o nosso estado. Tá certo, então conversamos com Lu Alckmin, que é ex-presidenta do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Lu Alckmin, muito obrigada pela sua participação conosco hoje aqui. Eu que agradeço e um grande beijo para vocês. Abraço, até a próxima. O nosso Momento Cultural de hoje, nós vamos apresentar o trabalho de uma cantora, compositora e jornalista carioca que se chama Marina Iris. Aos 37 anos, ela está lançando seu quarto álbum solo, Virada, antecipando aí alguns singles com a participação de Diogo Nogueira, Moacir Luz, Renato da Rocinha e Péricles, entre outros. E falando em Péricles, a gente vai acompanhar agora, no nosso Momento Cultural, um videoclipe da música Virada, que tem a participação do Péricles. Vamos acompanhar. Virada, gente, um outro jeito de partir, bem diferente desse que tá aí, querendo tanto a quem se gosta, sem pôr crachá, nem se amarrar o amor da Sá. Essa é a nossa resposta, quando o amor é libertação, cheio de verdade no peito, sem nenhuma chave na mão. Vou lembrar cada chão dessa estrada, se daquele amor não sobrou nada, escrevo um samba em página virada. Se daquele amor não sobrou nada, escrevo um samba em página virada. Periclão. Virada, gente, um outro jeito de partir, bem diferente desse que tá aí, querendo tanto a quem se gosta, sem por crachá, nem se amarrar o amor da Sá. Essa é a nossa resposta, quando o amor é libertação, cheio de verdade no peito, sem nenhuma chave na mão. Dessa estrada, se daquele amor não sobrou nada, escreva um samba em página virada. Se daquele amor não sobrou nada, escreva um samba em página virada. Gente, um outro jeito de partir, bem diferente desse que tá aí, querendo tanto a quem se gosta, sem pôr crachá, nem se amarrar o amor da Sá. Essa é a nossa resposta, quando o amor é libertação, cheio de verdade no peito, sem nenhuma chave na mão. E depois vou lembrar cada chão dessa estrada, se daquele amor não sobrou nada, escreva
virada. Se daquele amor não sobrou nada, escreva um samba em página virada. Ai, 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 ai. Se daquele amor não sobrou nada, escreva um samba em página virada. Se daquele amor não sobrou nada, escreva um samba em página virada. E com esse belo dueto maravilhoso da Marina Iris e do Péricles, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana, Ana Rosa. E que dueto, hein? Dueto maravilhoso esse que encerrou nossa edição do Revista Brasil TVT. Pessoal, recado importante. Semana que vem, eleições, não será permitido a entrada de celular na cabine de votação. Por isso, não esqueçam levar a colinha no papel, na mão, aquela colinha analógica que a gente já está bem acostumado de eleições passadas. E não deixando de dar aquele recadinho de sempre, quer ver alguma das nossas entrevistas de hoje, vai lá no nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT, e em todas as redes sociais você nos encontra como @RedeTVT. Forte abraço, boas eleições para todos nós, até semana que vem. Pois é, isso mesmo que a Ana Rosa Carrara falou, pessoal. Semana que vem, eleição. Não esqueçam a colinha, porque é proibido entrar com o celular na cabine de votação. Leve aquela colinha de papel, porque assim facilita na hora da votação. Obrigado pela companhia, boa semana e a gente se encontra no próximo final de semana que vem. Tchau!